A última vez que nós ministramos, eu acho que o pastor Alisson ministrou sobre a igreja de Pérgamo. E na quinta-feira passada nós estávamos todos os pastores, estávamos em Brasília já, por um tempo de conferência global, né? Então, nós só podemos fechar a série hoje. Hoje eu quero falar da igreja de Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Aí você mantém sua Bíblia aberta, por favor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e tem os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E as últimas obras, inclusive, são mais numerosas que as primeiras. Vejam o crescimento dessa igreja em obras, em atitudes. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que é essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, toleras que não somente ela ensine, mas ainda induza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, diz o Senhor, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. O que é que Deus está dizendo aqui, o que é que Jesus está falando? Vocês que não se contaminaram, vocês que permaneceram, vocês não vão receber essa colheita. Então somente, verso 25, conservem o que tens, até que eu venha, até que Jesus venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Deus, obrigado. É a tua palavra, ela é verdadeira, ela é poderosa, e eu creio nos alcança essa noite, em nome do Senhor Jesus. É um texto difícil, queridos, mas nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir, jamais. É um texto difícil. Jesus está falando aqui para essa igreja especificamente, como ele falou em específico a cada uma das igrejas, cada uma tinha uma necessidade em específico. Havia algo a tratar em particular. Uma tinha aparência, não tinha vida. Outra tinha muitas obras, mas tinha perdido o amor. Você lembra de toda a série. E nós, enquanto comunidade das nações, hoje mais específico Maraponga, já que nós estamos vivendo essa série aqui, nós podemos aprender com todas elas, para não cair numa armadilha, numa falha, numa escassez ou numa ênfase exacerbada em alguma coisa, esquecendo uma outra. É o suprassumo, nós vamos aprender para evitar. Eu começo assim, como eu comecei a ministração dessa série em cada igreja, te dando um pequeno contexto cultural do que era a igreja de Tiatira. Tiatira era a menor das 7 cidades, era a menor, mas ela recebeu uma das maiores cartas. Você vê que a carta é longa para Tiatira. As outras 3, 4 versos, aqui é uma carta mais longa. Ela se localizava entre a igreja de Pérgamo e entre a igreja de Sardes. Era um centro comercial conhecido pela sua indústria têxtil e também
de metais, especialmente pelo tingimento de púrpura, ligado à história de Lídia. Você lembra que Lídia conhece o evangelho a partir da vida do apóstolo Paulo, né? E ela é dessa cidade, ela é natural dessa cidade, né? Ela se converte em Filipos, vai nascer a igreja dos filipenses, né? Na casa dessa mulher. A cidade era próspera, mas era marcada por sindicatos e cooperações de ofício, que eram chamadas na época de guildas, G-U-I-L-D-A, guildas, eram protótipos do que seriam no futuro sindicatos, corporações de ofício. Lembre-se, nós estamos falando do primeiro século da era cristã. Participar dessas aglomerações, é até difícil dizer o que é que eram exatamente, porque quando a gente fala uma palavra, você gera uma imagem nela, né? Então, eu vou chamar de guilda mesmo, para você entender que é algo muito incipiente ainda no que tange a organização, né? Participar disso significava aderir à idolatria, a uma cultura de idolatria do lugar. A imoralidade sexual, porque é o que acontecia nesses ajuntamentos, nessas festas. Agora, quem se recusava a participar era tolhido, era punido socialmente e economicamente, porque não se adequava ao espírito da época, à mentalidade da época. É nesse ambiente que a igreja de Tiatira surge, como toda a igreja, como um farol, como um sal para salgar. Só que a igreja de Tiatira, apesar de muitas obras, para de salgar. Apesar de muitas obras, para de clarear. E nós vamos entender o porquê isso acontece. Quando ela cala o seu aspecto profético. Qual é o aspecto profético da igreja, pastor? Denunciar aquilo que não agrada a Deus. Às vezes falando, mas sobretudo vivendo. Se posicionando. Todo mundo faz, tá, mas eu não faço porque isso não agrada a Deus. Então, se você não fala, no mínimo você não faz. A igreja de Tiatira, apesar de tantas obras, ela vai entrando no fluxo da cidade. E eu quero que você entenda, quando Deus te encontra, quando Deus tem um encontro genuíno com você, além de salvar você, que é o projeto talvez final da sua vida, eu vou repetir, é o objetivo final da sua vida, a sua salvação. Até lá você tem muita coisa para viver, você tem muita coisa para fazer em cima do que você se tornou, da pessoa que Deus te chamou a ser. A salvação já é sua, porque Deus conquistou na cruz do Calvário, mas ela é o último aspecto da sua vida, é quando Deus te levar. E até lá, pastor, é ser sal, fora do saleiro, e é ser luz, não embaixo do candeeiro, mas no velador, para que as pessoas olhem para as suas obras, para que as pessoas olhem para os seus posicionamentos e digam: uau, isso que ele vive agrada a Deus, isso que ele fala agrada a Deus. Está todo mundo fazendo diferente, está todo mundo ensinando diferente, mas ele é posicionado. E essa é a nossa função também, dentre outras coisas, como Comunidade das Nações em pleno século 21, na cidade de Fortaleza, mais especificamente na grande região da Maraponga. Nós não podemos abraçar aquilo que Deus não abraça. Nós precisamos ter obras e palavras que agradam o Senhor, não importa o que está se vivendo lá fora. Então a palavra para essa igreja começa da seguinte forma: é um Cristo que tem olhos como chama de fogo. O texto diz, no verso 18, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aqui, irmãos, é a figura de um juiz. Algumas pessoas têm dificuldade com isso. Sobretudo hoje, falar de amor, falar de julgamento, falar de amor, falar de posicionamento, né? Como se o amor coubesse tudo. E esse talvez seja o maior sofisma de Satanás. Porque se você ama alguém e por conhecer a verdade, você prega a verdade, você vive a verdade, você expõe a verdade para essa pessoa, de fato você ama. Porque você sabe o final das coisas, pelo que a palavra diz. Então isso é amar verdadeiramente. Obviamente isso não te dá o direito de impor
as pessoas. Não dá o direito de você deixar de falar com a pessoa porque ela não recebeu. Aí já é um outro aspecto, aí já é o extremo. Eu tenho pessoas, amigos, ou talvez não no nível de amigo, e eu falo isso, né, não é porque eu não queira, porque amizade é algo muito profundo, que pensam antagonicamente a mim, mas eles não são meus inimigos. Nem por isso eu vou sentar à mesa para comungar com coisas que não agradam a Deus. E eles, por respeito à minha postura, sabem disso e nem me convidam. E se me convidarem, eu digo, amigo, você sabe que eu não posso estar aí. Então, uma coisa é você brigar, em histeria, mandar todo mundo para o inferno. Outra coisa é você ser posicionado, irmão. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Até porque essa briga dificilmente vai ser um instrumento que vai ajudar na conversão dessa pessoa. Dificilmente, de verdade. Às vezes a gente se chateia, porque a gente sabe, parece que são coisas tão claras, mas a gente tem que calar esse ímpeto, senão a gente vai perder as pessoas. A gente vai deixar de amar essas pessoas. E eu tenho tentado, às vezes posso ter falhado algumas vezes, mas eu tenho pedido a Deus, se falhei, primeiro o discernimento para entender, e segundo a capacidade de pedir perdão. Mas não quero jamais negociar a verdade de Deus, porque essa verdade que a Bíblia diz é a que eu acredito, que é capaz de transformar a vida das pessoas. E todas as pessoas que eu me encontro, todas as pessoas que eu amo, eu gostaria do fundo do meu coração, do meu ser, que tivessem um encontro genuíno com Jesus. E no final da sua vida, poderem viver a eternidade com Ele. Você está comigo? Me ajuda aí em nome de Jesus. Mas Jesus, Ele está aparecendo aqui, irmãos, a figura é de um juiz. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. É assim que Ele se apresenta. O que Ele está dizendo? Eu vejo todas as coisas. Eu estou enxergando todas as coisas. Os seus olhos revelam discernimento e pureza. Ele enxerga além das aparências. Enquanto nós, seres humanos olhamos só as nossas obras, Jesus vai além, Ele vê as motivações que nos movem a fazer, que nos movem a agir. Por isso que uma vez eu estava vendo um vídeo, um rios de alguém brincando, diz assim, é muito difícil ser crente. E eu concordo, né? Porque você, além de parecer, você tem que ser de fato na sua essência. Porque algumas coisas podem enganar a todas as pessoas, mas não há aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele conhece os bastidores do coração de cada um de nós. Sabe o que é o bastidor, pastor? Você vê uma peça encenada, você não sabe o que é que tem lá atrás das cortinas. É todo mundo correndo para um lado, para o outro, é o pessoal se maquiando rápido porque tem que entrar em cena. Essa parte que não está muito pronta, né? Está atrás das cortinas, é o que Deus vê no nosso coração. E é tão bom quando Deus diz assim, uau, Ele é exatamente o que Ele faz, Ele é exatamente o que Ele diz, sabe? Jesus encontra prazer nisso, mas Ele vê todas as coisas. Tiatira tinha amor, pelo menos na perspectiva do fazer. Ela tinha fé em Deus, ela tinha serviço, ela servia a sua comunidade. Mas Jesus viu que ninguém via, e o que era? Tolerância ao pecado. Tolerância ao pecado. E então aparece uma figura aqui, irmãos, que eu quero explicar. Jezabel. Jezabel já era morta, né? Jezabel, se você procurar, não vou lembrar o ano em que ela estava viva, mas ela é esposa, rainha de Acabe. Olha aí, faz uma pesquisa rápida para mim, qual é o ano aí do reinado do rei Acabe. Nós estamos falando do primeiro século da era cristã. O apóstolo João ainda está vivo, talvez anos 60, 70 aqui. Da era cristã, depois de Cristo. 873. Então você vai ter mais ou menos aí 900 anos depois. Então aqui não é Jezabel literalmente, é um espírito. Um espírito, pastor, uma visagem? Não. É uma mentalidade. É uma mentalidade.
é uma forma de pensar. E eu digo para você, não com alegria, algumas pessoas têm ainda o espírito de Jezabel. E ele vai se perpassar, esse espírito, essa mentalidade, por algumas características, né? Nós vamos ver. Uma delas é a mais forte: manipulação. Todo manipulador tem o espírito, abraçou o espírito de Jezabel. É a manipulação. Por isso que algumas pessoas, elas têm essa tendência, algumas pessoas, por usar esse espírito, de se menosprezar, porque é uma forma de manipular emocionalmente para gerar uma certa piedade, é uma autocomiseração. Me desculpe, esse é um espírito de Jezabel. Para ser amado, para acessar lugares, para ser visto, é um espírito de manipulação. Deus não está nisso. O texto diz: tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Jezabel está morta. E ele fala, essa mulher que a si mesmo se declara profetiza. Então ela vai para esse lugar de manipulação, de autoridade, de pseudo-autoridade, e ela começa a profetizar, porque ela tem a palavra. Deixa eu te dar um contexto histórico para você entender quem era Jezabel. Literalmente agora, ano 800 e pouco. 873. Ela é esposa de Acabe, rei de Israel. O rei Acabe era um rei muito fraco, muito inseguro. E a mulher é mais forte do que ele. É muito mais forte que ele. Então ela fazia o que ela queria. E usava da posição do reinado para fazer o que queria. Então um dia, talvez esse fato seja um dos fatos mais fortes, né? Ela está no contexto de Elias, né? Ela está no contexto de Elias, quando Elias recebe aquela mensagem dela, dizendo que vai fazer com Elias o que Elias fez com seus profetas, e Elias foge. É essa mulher. Mas uma das coisas mais que chama a atenção para mim foi no caso de Nabote. Nabote tinha uma vinha perto do palácio. E essa vinha era frutífera, ela era pequena. Mas o rei Acabe olha para ela e se encanta com essa vinha. E ele quer essa vinha. Então ele chega para Nabote e faz uma proposta: olha, eu quero comprar a sua vinha. Só que Nabote diz assim: olha, vem dos meus pais, de geração em geração. Eu estou parafraseando aqui, obviamente, contando a história da minha forma. E Nabote decide não vender a sua vinha. Você imagina, o rei chega para você, sei lá, pede lá e diz assim: puxa, mas esse terreno aqui, essa casa, veio dos meus bisavós, e eu quero passar para os meus filhos, e para os filhos dos meus filhos. Então, nem é tão grande assim, mas tem um valor sentimental, a gente não quer vender. A Bíblia diz que ele vai para casa, para o palácio, feito um menino, um garoto, e fica triste. O que foi, meu filho? É o meu brinquedo. Mas você tem 100 brinquedos, mas eu quero o brinquedo dele. Aí a mulherzinha dele diz assim: a gente resolve isso ligeiro, com mentira e com manipulação. Então ela faz o rei convocar um jejum para todo Israel. Olha só, escuta, irmão, e entra nos meandros do que Deus está falando aqui. Porque ela usa de uma arma, de uma aparência espiritual para mentir e falsear. Eles convocam o quê? Um jejum. Olha o espírito de Jezabel. A aparência de espiritual. E ao convocar o jejum, todo Israel participa. E quando eles se apresentam ao rei, no final do jejum, ela o acusa Nabote de não ter feito o jejum. Você sabe como é que morre Nabote, irmãos? Apedrejado, salvo engano aí, apedrejado. Porque uma mulher mentiu, manipulou e falseou, usando uma caricatura espiritual. Ela fez o povo matar um inocente, irmão. Um homem justo. Mas a morte de Jezabel é triste. Além de morta, os cavalos passam por cima dela. Então, Deus repudia esse espírito. E esse espírito está se manifestando, está sendo... Jesus, referenciado, vivido, assimilado, praticado, essa mentalidade, dentro da igreja de Tiatira. E a igreja, o anjo da igreja, o pastor da igreja, a liderança da igreja,
Faz de conta que nós não estamos vendo. É o que Deus está denunciando, é o que Jesus está denunciando. Você é tolerante com essa mulher. Você está sendo tolerante a esse espírito. Mas você tem obras, você ama as pessoas, mas você não enfrenta o que precisa ser enfrentado. Irmão, quando a gente não tem conhecimento das coisas, a gente está na inocência, mas quando as coisas chegam para nós, precisam ser resolvidas, irmão. Precisam ser resolvidas. E é essa mentalidade que está crescendo, irmão, dentro dessa igreja que tem obras. O texto diz: as tuas obras últimas são maiores do que as primeiras, mas eu tenho contra ti que tu é conivente com o que está errado. Por que às vezes a nossa palavra é tão desafiadora enquanto pastores? Porque chegam situações, a gente tem que tratar e a pessoa que fez não consegue entender que isso é anticristão e eu não posso aceitar. Aí fica com raiva do pastor. Aí, irmão, é que ou você permanece em Deus ou você cede ao desgaste. Não estão gostando de mim. Fulano gostava de mim. Fulano agora não gosta mais. Você vai ceder ao espírito, à mentalidade. Tolerância é o que Tiatira estava tendo com aquilo que Deus não estava. Então o perigo de Tiatira, diferente de Laodiceia, não é a frieza, mas o sincretismo. O que é sincretismo, pastor? Mistura. Cabe tudo na panela do reino? Não cabe. Cabe tudo na panela do evangelho? Não cabe. Não cabe. Existe algo que agrada a Deus, existe algo que não agrada a Deus. Existe uma cosmovisão cristã e existe uma cosmovisão caída. De novo, não é sobre ser inimigo das pessoas, é sobre estar posicionado em Deus. É sobre querer viver uma vida que agrada o Senhor. Você está comigo? Eu sei que está tenso, mas celebre o Senhor e me ajuda. Irmão, está no anonimato o nome da pessoa, mas eu recebi um direct tão afrontador essa semana. Quando a gente não segue alguém, no meu caso, meu Instagram é aberto, né? Mas quando eu não sigo, vai para um lugar que chama de, tipo, solicitações. Não é de chamado, é de mensagem. Como é que a gente chama? Solicitações. Pedidos. Aí de vez em quando eu tenho tempo, que às vezes são muitos, eu não tenho tempo. Aí eu abri. Meu amigo, você como ser humano mas vocês são isso, são aquilo, em relação à igreja, entendeu? E eu sei, porque eu já estive aí, disse assim: você não nos conhece. Não, eu estive aí. As suas palavras demonstram que você não nos conhece. Então, assim, é duro, irmão, porque viver o evangelho, estar nesse lugar de exposição, não é fácil. Não é fácil, né? Eu disse só assim: que Deus seja juiz entre mim e você. Entre nós. Que Deus seja o juiz entre nós. Porque Ele tudo vê. Os seus olhos são como chama de fogo. Ninguém escapa aos olhares do Senhor. Ninguém escapa aos olhares do Senhor. Irmão, e agora vai uma palavra pastoral para quem é ovelha. Você que é visitante, fique em paz. Mas para quem é ovelha, cuidado. Se você teve uma experiência com uma pessoa da igreja, ou com um pastor de uma igreja, não faz disso assim, sabe, vira uma lei, vira uma coisa. As igrejas, não seja tão tolo assim. Quem fala assim é gente tola, sem sabedoria. Coloca todo mundo num senso comum, sabe, iguala todo mundo. E não é assim, meu irmão. Tem gente aqui, né, e outras igrejas, que dão sangue por outras pessoas para não ganhar nada. Eu conheço uma centena de pessoas assim. Esses dias, nós estávamos preocupados pela situação de um líder incrível, e eu não sabia, porque a gente não conhece o dia a dia de todo mundo, rodando de Uber moto, para fazer um bico a mais,
E eu fui olhar, eu imaginava que essa pessoa tinha uma melhor condição, porque ela é tão envolvida na obra. Eu digo, meu Deus, mesmo sendo tão pequenininha, né, financeiramente, se entrega tanto. É a qualidade dos líderes dessa igreja. Aí uma pessoa chega aqui fora e diz assim, lá é líder quem tem dinheiro. Ô, amigo, você está falando pela boca de Satanás. Aí faz sentença sobre si mesmo, porque está atacando a igreja, que a igreja são vocês, somos nós. Nós temos um pastor, foi consagrado no ano passado, o Luquinhas, morava dentro de uma favela, irmão. Aqui não é questão de dinheiro, não. Comigo, não. O cara veio de lá. A mãe dele ainda mora lá, na Praia do Futuro. Agora, olha uma estrutura, a igreja de rico. Ô, amigo, vai catar coquinho. Vai catar coquinho. Aqui tem da pessoa que está desempregada, a pessoa, o empresário. Nós olhamos para as pessoas. E nós ensinamos as pessoas a amarem umas às outras, pelo que as pessoas são. Eu não tenho que escolher A ou B. Eu já falei aqui em culto e vou repetir hoje, aproveitar o contexto. Eu não quero saber quanto você ganha, não quero saber. Não quero saber o quanto você dizima. O certo é você dizime, porque é bênção para você, é princípio. Mas eu não quero saber o valor do seu dízimo, não quero tratar você por quem você é. Sempre foi assim, desde que nós chegamos. E eu espero, Senhor, que eu não perca o meu coração, que até o último dia que o Senhor me der a oportunidade, a honra de liderar alguma igreja, a Comunidade das Nações Maraponga, que seja assim o meu coração, porque eu olho para as pessoas, eu quero conhecer você pelo seu nome, não pelo seu salário. E você vai exercer um cargo aqui pela sua vocação, vocação que o Espírito Santo te deu, não sou eu não. Verso 21 ao verso 25, Jesus escrevendo essa carta a Tiatira diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Até Jezabel teve um tempo para se arrepender. Essa manipulação, esse espírito. Mas está muito claro que ela não abraça o arrependimento. Irmão, olha, às vezes as coisas acontecem tão pequenininhas e a gente tem que ter o carinho, mas a postura firme para resolver. Manipulação é uma coisa tão sutil que a gente pode usar disso sem perceber. Às vezes você tem um filho pequenininho e você tem que chegar com carinho, irmão. Dizer, filho, você não precisa fazer esse drama. Não precisa disso. Fala que você está precisando. Se o seu pai puder, eu fazia isso. Se eu puder e for bom para você, se eu tiver condições e for bom para você, a gente vai fazer. Mas não fala que você não tem nada, porque não é verdade. Não fala que a gente não se importa, porque você sabe que não é verdade. Então você vai com carinho, já ensinando que manipulação não é uma ferramenta aceitável. Pastor, o senhor nunca me enxergou. Fala. Né? Meu Deus, saiu sem querer, mas... Sabe? Não faça esse beicinho. Você não... Conversa, gente. Conversa. Respira. Conversa como adulto. Uma das coisas que eu tenho tentado é ter uma liderança transparente. Então, assim, os líderes chegam perto de mim para conversar, às vezes eu sinto que por outras razões, por outras experiências do passado, elas chegam tensas. Eu digo, fique em paz. Converse. Obviamente, a conversa, os feedbacks têm que ser com respeito. Eu não aceito desrespeito. Eu não desrespeito as pessoas, eu não grito com as pessoas. Mas eu quero feedback. Se eu parar de receber feedback, eu vou parar de crescer. E eu quero continuar crescendo. Eu quero saber onde eu posso melhorar. Eu preciso disso. Mas tudo é a forma como se fala. Tudo é a forma como se traz a situação. Pastor, eu tenho enxergado isso, aquilo. Olha, talvez eu não saiba disso. Olha, tal. Uma vez eu estava ministrando e eu me referi empolgado. Acho que eu já contei isso. Empolgado. Eu fiz faculdade na UES, né? E eu não cheguei a concluir. Foi o único curso que eu comecei e não terminei, foi o curso de música. Fiz 4 semestres na UES. E eu brincando, assim, empolgado, eu cometi um erro. Estava pregando lá na Comunidade das Nações Fortaleza, uma quarta-feira.
Eu disse, pois é, o pessoal da UES, o pessoal da música gosta de uma maconhazinha. Todo mundo riu. Todo mundo riu. Não ria, não. Mas depois, um músico que estava lá, né, esposo de uma amiga que fez um outro curso comigo, curso de história, quando eu fiz história, ele disse para mim, pastorzão, eu queria te dar um feedback com muito respeito. E eu disse, claro, por favor. Ele disse, olha, a forma como você falou dá uma impressão de uma pessoa assim, e você não é essa pessoa. Você é cheio de amor. E assim, eu espero que ninguém da UES estivesse aqui, do curso de música em específico, porque dava a impressão que todo mundo era maconheiro. E eu sei que você não quis falar isso. Eu disse, meu irmão, eu recebo. Você está certo, eu estou errado. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser assim. Eu acho que se eu chegar, olha, meu irmão, eu falo o que eu quiser, eu falo em outro sentido, se você recebeu errado. Não. Agora, obviamente, se a pessoa chega, né? Mesmo dando certo, atropelando, ô, rapaz, você fez uma merda hoje, né? Acontece. Então, assim, é muita forma como você traz a situação. É muita forma como você coloca, né? Mas você não precisa manipular para ser amado. Você não precisa fazer drama para ser amado. Você cresceu até certa idade, isso ainda é relativamente aceito, compreendido. Mas você cresceu, meu irmão. Se há uma situação na igreja, se há uma situação no PG, se há uma situação com o seu líder, conversa, marca um tempo de conversa respeitosa e deixa tudo claro. Eu estou sentindo isso, é isso mesmo? Não, não é isso. É porque eu saí com esse sentimento. Conversa! E não deixa isso crescer dentro de você, é uma conjectura falsa. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa em cima da conjectura falsa que você estabeleceu no seu coração. Tudo que a pessoa fala, soma em cima disso. E isso não é verdade. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Então me ajuda aí, em nome de Jesus. Verso 21 ao verso 25. Jesus disse, eu dei tempo para o arrependimento para Jezabel. O que é que isso significa, irmãos? Ela não abraçou essa oportunidade. Traduzindo para nós aqui, abrindo o prisma muito maior, para uma vida completa, não apenas manipulação. A graça é um favor imerecido e oferecido por Deus. Mas ela tem limite. Você precisa se decidir sobre a graça ou não. Você precisa abraçar uma oportunidade de Deus de mudança ou não. No caso de Jezabel, dessa mentalidade, ela não abraçou. E chegou um dia que, tipo assim, ó, agora não dá mais. Ela não abraçou. Quando o tempo é ignorado, o tempo que Deus nos dá para arrependimento, o tempo que Deus nos dá para mudança de atitude, a própria graça está sendo ignorada. Pessoas que sistematicamente, irmãos, vivem num ciclo da mesma coisa, a mesma coisa que não agrada a Deus, e Deus gerando oportunidade, Deus gerando livramento. Chegou a hora que Deus disse assim, ó, chega! Irmão, quando eu estava para voltar para Jesus, a minha vida estava tão destruída, e eu não posso testemunhar muitas coisas, daí você imagina. Chegou um tempo que eu via livramentos de Deus da minha vida. Só que, principalmente a minha estrutura cristã, né? Eu estava afastado, mas eu nasci num lar cristão, então eu conhecia a palavra. Eu via claramente meu Deus dizendo assim, eu não vou ficar te livrando, porque eu não sou conivente com o que você está fazendo. Eu não vou ficar te dando livramento naquilo que você está fazendo de maneira intencional, de maneira voluntária, querendo fazer, sem arrependimento, porque eu me torno sócio do seu pecado. Então eu vi claramente Deus dizendo assim, eu não preciso nem te punir, Flávio, eu vou deixar você colher o que você está plantando. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? É tipo assim, eu vou deixar você colher. Porque se eu ficar te livrando, você vai ficar no pecado, porque não dá em nada. Você faz, pronto, quando é a hora da colheita eu te livro. A hora da colheita eu te livro. A graça, irmão, nessa perspectiva, desculpa, não sei se você não aprendeu de maneira correta, mas tem um limitezinho, irmão. Beltesazar, chegou uma noite que o dedinho apareceu escrevendo na parede, dizendo assim, hoje foste achado pesado demais. O que é esse pesado aí? Teve oportunidade. Você viu seu pai comer capim. Seu pai comeu capim, você não aprendeu nada com a punição do seu pai. Você trouxe os vasos da casa de Deus para tirar onda com Deus aqui.
Ó, foste pesado, tipo assim, a graça chega para você. E naquela mesma noite, Beltesazar foi morto, irmão. Dedinho lá, que apareceu. A mão sem o auxílio do braço. Deus deu tempo para arrepender-se. E Jezabel não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, qual é a palavra de Deus para nós? Qual é a palavra de Deus para Tiatira e para nós? Conserva aquilo que você tem. Ele olha para aquela igreja inteira e diz assim: tem um povo que não se contaminou. Tem um povo que não está preocupado em ser cancelado ou não. Está posicionado. Tem um povo que sabe que nem todo mundo vai amar, mas importa agradar a Deus, como disse o apóstolo Pedro pregando para 3.000 almas que se converteram. Importa agradar a Deus, importa agradar a Deus. E não vive do aplauso das pessoas, vive de agradar o próprio Senhor. E ele diz para essas pessoas: conservem o que vocês têm, guardem o que vocês têm, mantenham a verdade que tem guiado vocês até aqui. Irmãos, nós estamos entrando num tempo de relativismo. Não tem nada não, Deus não se incomoda não, besteira. Nós estamos entrando nesse tempo, irmão. Estamos caminhando para esse tempo, irmãos. Em tempos de confusão doutrinária, moral, manter-se firme é um ato de coragem, irmão. Receber propostas de amigos, de trabalho, de faculdade, e se manter ali firme, cara, isso não agrada a Deus, eu não vou. Você estava aqui quando eu contei aquele testemunho lá do curso que eu estava fazendo de Direito, que o cara conseguiu a prova. Você estava aqui? O cara já era servidor público estadual, estava estudando Direito, provavelmente para fazer concurso para um outro nível. E foi o único semestre que eu fiz à noite. Eu estudei pela manhã, hoje é a Unigrande, né? Tinha outro nome. FGF. Tem uns amigos aqui da FGF, né? E eu não sei como, rapaz, esse cara pegou essa prova desse professor de Direito Processual Penal. Eu não sei como, muito liso a mão desse cara. A gente conversando com ele, eu lembro que estava pilha de provas assim, eu nem sabia se era para corrigir ou era a prova, né? A gente conversando, o professorzinho até usava um bonezinho, eu acho que ele era paraibano. Muito bom esse professor. Quando terminou, ele: ei, macho, eu sei o que foi, homem. Eu estou com a prova de amanhã. Eu disse: fica para tudo, não quero ver isso não. Eu disse: não, cara, a prova de amanhã. Eu disse: cara, mas eu não posso, eu sou crente. Sou crente, cara. E eu falo de Jesus para ti, tu não vai acreditar nem no que eu prego. Se eu pegar essa prova, tu vai acreditar? Tu vai acreditar em mim? Se eu pegar essa prova? Tu vai me entregar? Eu disse: eu não estou nem vendo aí nada não. Sou juiz dele. E se eu fosse você, eu devolvia antes de olhar. Mas eu não quero, cara. Pelas razões óbvias, eu não quero. Não posso. É o mais fácil, mas eu não posso. Porque eu tenho que agradar a Deus, cara. No difícil, no fácil, eu tenho que agradar a Deus. E Deus não está nisso, então eu não posso estar nisso. Você entende? Pô, cara, eu te respeito mais ainda, Flávio. Amém. É sobre isso, irmão. É você ter o seu comércio e ser honesto lá. É você firmar um acordo com alguém e cumprir. A não ser que você não consiga. Aconteceu uma coisa superveniente, alguma situação, e você diga: amigo, estava tudo certo, eu não estou conseguindo. Eu quero honrar, não posso, não é eu não querer, eu não consigo. Foi para além do que eu podia. Qualquer pessoa pode passar por uma coisa dessa, irmão. Outra coisa é você fazer sempre as coisas para dar um drible em alguém. Deus não está nisso. E um grupo de Tiatira, Jesus disse assim: eu encontrei vocês fiéis. Sabe o que vocês têm que fazer? Preservem o que vocês têm. Conservem o que vocês receberam. Sejam constantes até o fim. Por isso, irmãos, eu vou falar aqui essa frase que eu escrevi, e essa frase alcança todos nós. Eu vou ser bem específico, mas eu não vou aprofundar esse assunto, porque ele é muito polêmico. Mas essa frase que eu vou falar aqui sintetiza tanto para a esquerda como para a direita. Por que eu estou falando isso? Porque pode parecer que eu estou falando só para um grupo. Isso aqui é para todo mundo. Todos nós. Você pode admirar um músico. Você pode admirar um político. Você pode admirar um artista. Estou falando para a esquerda e para a direita. Você está comigo até aqui? Mas Deus, você só tem um. Deus, você só tem compromisso com a inerrância. É só Deus.
Quando o seu político errar, Flávio, quando o seu político errar, José, você tem que abandonar. Seja A, seja B. Quando ele errar, você tem que dizer, ele está errado. Você não tem que defender o errado, não. Eu estou falando para A e para B. Deus, você só tem um. Cuidado, direita ou esquerda, para não idolatrar pessoas. Você só deve adoração ao Senhor. Me ajuda aí, irmão. Então vem a promessa ao vencedor, ao que vencer. Qual que vence, né? Nós vamos ver. E guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A autoridade está em fazer a vontade de Deus. A autoridade se conquista em viver a vontade de Deus. E lhe darei a estrela da manhã, diz o texto. Eles prometem autoridade e luz, estrela. Autoridade sobre as nações. Mas essa autoridade, irmão, é muito mais postura. Às vezes até o cara que não concorda com você diz assim, mas esse cara aí é íntegro. Eu penso totalmente diferente, mas, rapaz, eu respeito. O cara pensa diferente de você, mas você olha e diz assim, não tem jeito, o cara é correto, o cara é coerente naquilo que ele fala, né? É um governo espiritual de quem reina com Cristo e a partir de Cristo. Então vem a estrela da manhã, é o símbolo do próprio Cristo. Por isso o vencedor não recebe apenas autoridade e poder, mas recebe da presença do próprio Deus. E essa é a maior recompensa, é você agindo e o seu coração alinhado, Deus diz assim, eu estou com Ele. Eu vou com Ele. As obras dele refletem quem eu sou. Esse é o vencedor, irmão. Que Deus diz assim, eu ando com Ele. O vencedor não é aquele que se mistura, mas o que se mantém puro. E esse misturar não é sentar com pessoas. Não é isso, irmão. Não é isolamento. Não é. É postura, é ação. Eu tenho uma galera que a gente jogava mais, que a gente tinha mais tempo, né? Mas tem mais de 20 anos. A gente tem um timezinho. A gente se encontra hoje muito pouco. Mas eu digo para Ed, para a pastora, digo, amor, eu não sei se eles têm essa compreensão que eu tenho, mas eles são como meus irmãos, com mais de 20 anos, irmão. Quando eu comecei a jogar com essa turma fixa, a Yasmin não era viva. Não estava nem no projeto. Você tem noção? Ela viveu 21 anos, vai fazer 22 em janeiro. Só tinha Ariel. Eles continuam sendo os meus amigos. Eles não têm as mesmas obras que eu, mas eles sabem quais são as minhas obras. Eles sabem quais são. Às vezes marca um dia de quinta, eu disse, mas tu não quer que eu vá jogar não? Quinta-feira? Não, vai fazer as coisas de Deus aí, vai. Os meus amigos, cara. Vi filho nascer, lembro de um que teve aquele problema do fator RH, não é positivo, era negativo, não tomaram a vacina. Vi um menino, um milagre. O menino hoje está grandão, está na faculdade. São meus amigos. Não pensamos exatamente iguais. E eu estou disponível para eles. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Então não é sobre se isolar das pessoas. Mas tem coisa que você sabe que não agrada a Deus. E você não pode ficar bem na fita com as pessoas e desagradar a Deus. Deus, se eu entender, eu fiquei com vergonha. Deus, se eu entender, porque eu não queria. Fala sério. Então você não consegue se queimar com A, com B, por Deus. Mas você às vezes, gente, eu estou falando de uma maneira, como é que a gente fala? Retórica, né? Estou pregando, estou falando você especificamente. Mas você consegue desagradar a Deus e ficar bem. E às vezes a gente abre a boca para dizer, eu te amo sobre todas as coisas. Eu te amo sobre todas as coisas. Por isso que o Lucinho estava criticando. Em parte eu concordo, mas em parte eu discordo, porque a gente tem que cantar algo que mesmo que a gente não consiga cumprir completamente, mas precisa ser o alvo da gente, que ele estou gastando a minha vida. É o que a gente tem que fazer. Então canta como um alvo. Não é? Por ele, né? Estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Quem é que está perdendo tudo? Mas é para perder, se precisar. Então bota como um alvo lá. É uma verdade bíblica. Jesus disse, toma a tua cruz e me segue.
Mas não é sobre se isolar das pessoas. É sobre não abraçar comportamentos que Deus não está. É sobre você estar ali posicionado e mostrar para as pessoas, inclusive, que é possível. A pessoa diz, cara, é impossível. Não, cara, é possível. Eu tenho um amigo, o cara é crente, mano. E a gente boa? Você entendeu, né? É o ímpio falando. O ímpio está admirado, o ímpio, dizendo assim, é crente e é gente boa. E ele vive. Porque eu já chamei ele para isso, já chamei ele para aquilo. Mas ninguém vai saber, bora. Eu vou não, cara. Você sabe que eu não vou. Então é possível. Eu tenho um referencial. Eu tenho uma referência humana. É sobre isso, irmãos. E se nós, a igreja, que é o sal e luz dessa terra, abraçarmos essa visão, quem vai brilhar aqui? Eles vão olhar para onde, gente? Quem vai salgar esse povo? Algumas pessoas, eu vou tocar nisso muito rápido também, vou sair nessas correntes escatológicas. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, né, dos últimos tempos. As pessoas acham que a igreja vai ser arrebatada e vai passar muito tempo sem a igreja na terra. Eu não creio nisso. Eu creio no arrebatamento. Mas é a gente subindo para se encontrar com Deus e descendo para julgar a terra, o que diz a palavra. Aí vem as muitas interpretações, correntes. Eu não acredito em Deus virando as costas para a humanidade. Não entendi, pastor. Tirar a igreja da terra, tirar o sal e a luz da terra e deixar o mundo nas trevas? Eu não acredito. Por isso que quando um crente, um ser humano é salvo, ele não tem que querer ir para o céu agora. Ele tem que carregar 1 milhão de pessoas, se possível. Ou você quer a bênção só para você? É isso. Eu lembro que no tempo da pandemia, toda a grande tragédia da humanidade, alguém marcou a volta de Jesus. Todas as tragédias. Primeira Guerra Mundial, Jesus está voltando. Segunda, do mesmo jeito. E assim o foi. Na época da peste negra, né, que se apelidou de peste negra, é o fim do mundo. Por isso, durante a pandemia, algumas pessoas fizeram especulações, e eu falava assim, Deus, nos dá mais tempo, se o Senhor realmente estiver voltando, porque a gente quer que mais gente vá para o céu com o Senhor. Tem os meus familiares que ainda não te conhecem, Senhor, me dá mais tempo. Esse é o nosso coração, o coração da igreja é esse, irmão. A gente não se alegra em alguém que não abraçou o reino e por consequência não vai estar na eternidade com Deus. A gente não tem alegria nisso não, a gente queria que fosse todo mundo para o encontro com Deus para a vida inteira, para a eternidade inteira. Esse é o nosso coração. Agora isso não é facilitar, não, macho, vai assim mesmo. Não, você está empurrando essa pessoa para distante de Deus, falseando a verdade. Quantas vezes eu disse, com lágrimas nos olhos, para um amigo, eu disse, cara, você sabe que Deus não está nisso? Não, cara, você sabe que Deus não está nisso. Você sabe. Tiatira nos ensina que o pseudo-amor sem santidade é uma armadilha de Jezabel. É uma armadilha de Jezabel. A igreja era ativa, ela era generosa, ela parecia amorosa, mas tinha discernimento, não tinha discernimento, nem tampouco posicionamento. Hoje Deus continua olhando com os olhos de fogo para a sua igreja, Comunidade das Nações, todas as igrejas, todas. Ele não busca apenas atividade, mas pureza. Ele não busca apenas obras são importantes, mas ele busca a motivação e uma espiritualidade limpa. Hoje, você consegue encontrar em você algo que você tem tolerado, e você sabe que Deus não está? E você sabe que Deus não está? Como é que eu sei, pastor? Pela palavra. Você tem encontrado algo que você sabe que Deus não está? Alguma mentalidade de Jezabel, algum espírito de Jezabel, uma influência, um hábito, uma voz que você precisa calar. Hoje Deus está falando para cada um de nós: ei, conserva o que tens, porque ao vencedor eu darei autoridade. Conserva o que
você tem. Nós estamos fechando essa série, irmãos, sendo desafiados pelo próprio Deus a nos manter firmes, simpático às pessoas, amável às pessoas, mas firmes, posicionados. O mundo precisa da verdade que transforma. O mundo precisa da verdade que liberta. Não é uma verdade para cada um de nós, só existe uma verdade. Ela não é relativa, ela é uma só. E ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus.